Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, agradecendo sua audiência, sua companhia. Você que está chegando agora ou você que desde cedo acompanha o programa, você vai poder rever acessando o site www.riobranco.net. Esse programa também será exibido amanhã, sábado, dia 2 de novembro. Nosso convidado de hoje, o desembargador Luiz Camolês. Narciso, antes do intervalo, você fez uma pergunta. Você está comendo? Não, mas... Pode fazer assim mesmo? Ele já entendeu a pergunta. Porque na Só para quem está chegando agora poder Porque saber. na interpretação do artigo 5º, inciso 57, é que ele é perfeitamente bem esclarecido, porque 5 ministros do Supremo interpretam de um jeito e 6 de outro. Pronto. Sim. Essa questão da interpretação, o nosso sistema judiciário permite isso. Tá? E permite, e aí você vai depender da escola. Quando eu falo escola, não é o local onde o ministro estudou. A escola jurídica que ele é adaptado. Tanto que nós já tivemos o 6-5 para um lado, aí mudou o 6-5 para o outro lado. Né? Agora, o que acaba acontecendo quanto a isso? A questão do trânsito em julgado. O maior problema é justamente aí. Nós temos, não é excesso de recursos, nós temos recursos. Só que aquele que tem um advogado, que ele consegue pagar um advogado, ele vai conseguir recorrer de forma sistemática e consegue ir prolongando essa questão do trânsito em julgado. Por que que acontece isso? Eu recebi um vídeo ontem, até de uma gravação lá no Supremo. A relatora era a ministra Rosa Weber e o ministro Barroso estava comentando sobre isso. Um processo de júri de 1991. Está sendo julgado até hoje, não transitou em julgado. Eu assisti o depoimento ontem, então, a explanação do ministro Barroso. Seguindo essa linha, o que acabou acontecendo? Então, o advogado, sai um resultado, ele ingressa com recurso. Sai outro resultado, ele ingressa com outro recurso. Mas isso me permite, doutor? Pois não. Permitam. Primeiro, essa questão de recurso, a própria Justiça deveria propor ao Congresso Nacional a modificação de tanto recurso, ponto número 1. Ponto número 2, não é preciso violar a Constituição para prender. Você pode prender. Eu tenho pessoa que me é querida, que foi preso na fase do inquérito. Está preso há 6 anos. O problema é o seguinte, não existe a prisão preventiva. Por que não usar a prisão preventiva toda vez que se julgar que um crime da pessoa não mereça estar na sociedade? Prende preventivamente. Nós temos mais de 400 mil presos que não foram julgados. Agora nós temos um outro Agora, problema. violar a Constituição Agora, vamos voltar aqui. Quando você traz isso e encaminhar para o Congresso Nacional, você tem que analisar o seguinte. O que o Congresso faz, foi o tema logo no começo. Os dois que foram congressistas sabem disso. Funciona pelo reclamo da sociedade, certo? A sociedade será, hoje, a sociedade, ela entende essa quantidade de recursos? Ela é favorável ao recurso? Não é. Não. E se o Congresso é o reclamo dessa sociedade, o que falta para o Congresso resolver isso? Boa vontade ou incompetência mesmo. Não, isso é o senhor que O senhor não vai falar isso, né? Não vou Mas falar, eu tô falando. não. Mas ele está falando. Só que acaba acontecendo o seguinte, por quê? Qual a causa que se leva a isso? Isso é ruim, porque você coloca em um sistema que o indivíduo, desde que o advogado tenha habilidade para isso, ele vai, digamos assim, empurrando ou esticando essa decisão, enquanto não transitar em julgado, seguindo essa escola que fala do trânsito em julgado, então não pode prender por conta do trânsito em julgado, seguindo essa escola. A outra escola entende que sim, que pode prender, independente do trânsito em julgado. Claro que pode. Então, perfeito. Só que a hora que hoje nós estamos lá no Supremo debatendo isso. E esse debate vai, reina e gera muita discussão. Mas o artigo 5º que eu me refiro, Sim. não fala de prisão, fala de condenação. Tá. Então, aí vamos chegar. O E indivíduo você não pode ser condenado sem a culpa formada. Sim, né? tá ok em relação à condenação, que é diferente da prisão. São institutos ou
teses diferentes, digamos assim, para que a comunidade possa entender. Uma coisa é ser condenado, outra coisa é ser preso. Isso. Tá? Certo? Então nós temos esses dois viés. Uma parte do Supremo está entendendo que para ser preso tem que ter o trânsito em julgado. A outra parte entende que não precisa do trânsito em julgado. Essa é a discussão. Mas permite, doutor? Sim. Eu não acredito que seja muito por aí. O que eles estão... Porque o problema do julgamento é que estão tornando obrigatória a prisão na segunda instância. Então, e não deveria ser assim, então, obrigatório. Só que isso também já veio de um outro resultado do julgamento. Mesmo, digamos, o tribunal que o senhor faz parte, de repente vendo que um juiz não decretou a prisão daquele cidadão, daquele bandido, Sim. ele pode decretar a prisão preventiva sem problema nenhum. Porque aí começa outra coisa. Começaram assim, não, então o órgão exigir, é o órgão colegiado que vai decretar a prisão. Só funciona manter preso se tiver um órgão colegiado. Aí obedeceu-se isso. Ah, mas agora dessa forma não pode. Então nós precisamos de outra coisa. Então, ou seja, está sempre colocando, eu diria assim, algum empecilho para a prisão do indivíduo. Que quando eu cumpro aquele determinado requisito, me apresenta o outro que não tinha sido apresentado antes, lá atrás. Então, esse que é o problema. E enquanto nós não estivermos com isso sedimentado, do ponto de vista jurídico, nós vamos ficar com essa discussão muito grande. Isso é ruim para a sociedade, porque a sociedade, quando vê, ela sente esse reflexo. Aí ela começa a entender o seguinte: o pobre que não tem recurso para pagar um advogado vai preso mais cedo e fica preso. O outro que tem recurso para pagar advogado, esse caso que eu dei de 91, ele fica fora da prisão durante tanto tempo. Doutor, embora Mas isso fica não fora espelhe porque o judiciário permitiu que ficasse. por conta dos recursos, que não é o judiciário que toca. Mas o judiciário não é obrigado a acatar recursos. Eu não estou dizendo que seja obrigado, mas aí você vai depender da formação jurídica daquele que está apreciando o recurso. Doutor Camolês, eu gosto de conversar esses assuntos com o senhor. Sim. Primeiro, eu vou dizer por quê. Porque o senhor demonstra ser apartidário. Mas isso é E isso é se de o extrema senhor for importância. partidário, sabe esconder muito bem esse sentimento. Sou um eleitor, Escuta, sou um eleitor. na época da Constituinte, a aprovação deste artigo, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Perfeito. Aí teve aquela corrente que dizia, então os ricos, os milionários nunca mais vão para cadeia, vai. porque... Aí vem, porque Isso é uma tremenda bobagem. certo? Sim, não, isso não Aí, se aplica. a outra corrente calou-se quando a gente aprovou também, como causa pétrea, a linha 74, que diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem ineficiência de recurso. O Estado está falhando com os pobres na assistência jurídica? Essa é a minha pergunta. Eu entendo que aí sim falha. Todo Estado falha, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nosso do Acre. Nos municípios do interior, como o Osmir falava logo no início do Rábula, né? Nós temos algumas comunidades, algumas cidades ou comarcas um pouco mais distantes que você não encontra o advogado. Aí os advogados começaram a patrocinar isso, nomeados pelos juízes, que são os advogados ativos. Aí surgiu um outro problema. Qual o valor que ia ser pago de honorário? Então, surgiu uma outra demanda no judiciário. Qual o valor a ser pago? Não, o valor é esse. Aí a OAB proclamou ou editou uma tabela com o valor, que ela não é, o juiz não é obrigado a seguir essa tabela. Ele é um referencial apenas. Surgiu um outro problema. Começaram a ter recurso dos advogados quando o juiz ou o tribunal começou a tirar esse valor, diminuir esse valor. Então surgiu um outro problema para o Poder Judiciário, que era justamente isso. Então, quando
o Estado não se estrutura do ponto de vista da Defensoria Pública, começa a surgir isso. E isso é um outro valor que o Estado tem que arcar. Hoje eu não sei falar a cifra, mas é uma cifra elevada que o Estado foi condenado a pagar a alguns advogados que funcionam como dativo. Isso é um grande problema. Agora, doutor, você Sim. já concluiu? Falar sobre a É isso que eu ia Sim. perguntar, para a gente não estourar o tempo. Vamos lá. O que é isso aqui? Por Expli- quanto tempo foi usado? Tá. Em que anos foram usados? E quem tinha mais medo disso E aqui? como funcionava? Onde é mais fácil para que possa filmar aqui, tá bom? Nesse local está adequado? Pode colocar ele à sua frente. Pode, ficar à pode. vontade. A câmera se adapta Então, aí ao vamos lá. seu... Vamos lá. Isso aqui era onde o Conselho de Sentença, que nós sabemos como que era o júri formado Era por o 7 chamado pessoas, corpo de o jurado. corpo de jurados. Qual o nome desse trem aí? Isso aqui é urna de coleta de votos. Certo. Como a urna é eletrônica, só que isso é chamada urna, né? Não é eletrônico. Não é eletrônica. Então, à época, no começo, lá em 1900 e pouco, né, que tinha no Código de Processo Penal essa previsão. Então, isso era urna de coleta de votos, né? Então, isso tinha uma urna dessa, tá? Em cada conselho, quando ia colher o voto dos jurados. Então, ela é dividida em duas partes, né? Vocês estão vendo que ela se divide em duas partes. E aqui, nessa parte, né, o jurado recebia duas esferas, né? Uma mais clara, que seria branca, e essa outra que seria... Eu não tenho mais a bolinha branca e preta, então eu trouxe uma azulada e uma outra mais gasta para mostrar para que possa entender, né? Você está pegando aí? Tá? Feito. Essa branca significa... Inocenta? Inocentava? Essa branca era a absolvição, tá? Essa escura era a condenação. Tá? Então, cada jurado ficava Com duas. com duas. Uma para de condenar e outra para pra absolver. Cada um em uma mão. Aí o juiz normalmente instruía, olha, segura a esquerda, para você não trocar na hora de colocar. Então, segura a de absolver na esquerda e a de condenar na direita ou vice-versa. Aí, a hora que ele lia um quesito, o oficial de justiça ia passar com essa urna, né? Ia passar com a urna e colocava do lado do jurado. Aí o jurado já sabia qual a mão que ele estava segurando, sem mostrar para ninguém. Ele colocava a mão aqui dentro e soltava a bola. Mas E se a o juiz dissesse assim, segura na mão direita uma, tal, segura na mão esquerda a outra, Não, pela mão dele, não, quando ele não. levasse para a urna, Não, todo mundo já sabia não, qual era o voto? Não, não era assim. Ele instruía, você que vai escolher qual mão que você segure. E não troque a sua mão. Ah, entendi. Entendeu? Agora. Então o juiz falava, olha, se o senhor entender que deva colocar a esfera de absolvição na sua mão direita, coloque na sua mão direita. Só ele está sabendo, porque ele sabe Se quiser qual é a colocar mão. na esquerda, coloca. Também, entendeu? Aí passava e coletava. Então coletava do 7. Aí chegava perante o juiz, o oficial de justiça abria e tirava as sete esferas que seriam conferidas pelo juiz. Então ele contava, olha, dos 7 votos eu tenho 4 que absolve. 4 brancas. 4 brancas e 3 negras. Aí ele ia contar a descarga do voto. Corria novamente, tá? O indivíduo só ficou com uma na mão, que a outra já foi, no voto válido. Aí ficava a descarga. Aí o oficial... Na mesma urna. Na mesma urna. Já vazia. Já vazia. Procedia a descarga. Coletava, aí ele conferia se a primeira votação foi certa. Se eu tive 4 absolvições na primeira, no voto válido, como na outra tinha que ser o inverso. Tinha que ter 3. Tinha que ter 3. Exato. Então era dessa forma. Só que isso já não usa mais assim. Você usa hoje a palavra sim e não. Mas isso tem lá no tribunal, né? Então Tá no museu esse aqui? está no museu, né? É tombado, patrimônio Mas, tombado do doutor, tribunal. era melhor assim ou na base do swing? Na não? CESA eu ia perguntar justamente Não, isso. a base de falar, você deixa o jurado exposto. Tá? Eu vou dar um aspecto aqui agora. Nós temos muito júri de organização criminosa. É isso. Então, para que o indivíduo profira o voto oralmente, você vai expor o jurado. E o jurado faz parte da comunidade. E às vezes o jurado reside no mesmo local
onde mora aquele indivíduo que está sendo Isso. julgado. Isso é um outro problema que nós passamos a ter. Mas, doutor Camolês, Sim. o senhor sabe que ainda hoje existem entidades que ainda usam esse mesmo... Tem, Não tem? tem. É a preta e a branca. Né? Quer dizer que Então os... pode ligar lá na ouvidoria, né? E dizer, olha, eu quero que retorne o sistema antigo das bolinhas. Aí nós vamos ter que estimular os congressistas, né? Que os dois foram congressistas, a voltar ao sistema da esfera branca e preta. Quer dizer que o sim ou não foi uma involução em relação a isso aí. Né? Eu acho até que, acreditando que as pessoas, sabendo ler e escrever, tenham tentado evoluir. Mas eu acredito mais que o sistema, É a a discrição. demonstração, o aspecto visual, conforme eu fiz agora, é muito melhor quando você põe o visual. O reflexo do seu voto é mais preponderante. Sim, não, sim, não. E outra, às vezes, a pessoa fala assim, o que o não quer dizer agora? Mas o sim, ele diz abertamente? Não. Ele está perguntando se pudesse falar oralmente. Ah, sim. Não, aí é negativo, porque você vai expor o jurado a isso, né? Então isso é ruim, né? Isso não é bom. Agora, não é que eu seja defensor, eu entendo que o reflexo visual é muito mais importante quando você tem as duas esferas, o sim e o não, do que o papel sim e não. Eu entendo assim. Mas, eu também concordo com esse sistema. Isso estava previsto no Código de Processo Penal antigo, que tinha essa previsão. E era muito bom, porque você trazia um reflexo. Então a pessoa olhava, com esse reflexo que trouxe aqui na Câmara, a comunidade vai entender isso de forma muito mais fácil, didática. Aquela época, qual era a vantagem? Era tudo mais didático, para que as pessoas pudessem interpretar mais fácil. Porque você não tinha uma quantidade de pessoas que eram alfabetizadas, que estudavam e assim por diante. Hoje não, mudou. Imaginamos que mudou, mas não é assim. Porque nós temos também uma grande comunidade que ainda não sabe ler e escrever. Infelizmente, vocês com certeza conheceram, Narciso e Osmir, que foi o Dante que criou o sistema do voto para o analfabeto. Agora, de 85 para cá, quanto tempo tem? Isso foi criado em 85. Qual a justificativa que você tem para ter tanto analfabeto no país? Eu não encontro, entendeu? São 34 anos. E permanece ainda o voto para o analfabeto. Não que eu tenha alguma coisa contra o analfabeto, nada disso. Mas o país deu a chance para o indivíduo se formar. Deu a chance para saber ler e escrever. Ora, naquela época, se você for olhar, como você encontrava escola? Hoje não. Em cada quadra você tem uma escola, né? Inclusive escola pública. Escola pública. Hoje nós estamos lá no tribunal, nós estamos debatendo, garantindo vaga para as crianças nas creches, determinado judicialmente isso. Então o que é? Ué, por que o indivíduo não vai em busca disso? Os meios sociais facilitam tudo isso. Algum tempo atrás, quando você falava em Cruzeiro do Sul, a nossa querida Cruzeiro do Sul, acabava a energia. Acendia, apagava. O nosso Sabia senhor que tem ia uma acabar. estima assim, quase pessoal do Cruzeiro do Sul. Muito. Que naturalmente o senhor deve achar, como eu, a cidade mais bela do Acre. A cidade mais bonita do Acre. Meus filhos cresceram lá em Cruzeiro do Sul, aprenderam a andar de bicicleta em Cruzeiro do Sul, formaram no primeiro ano da escola lá em Cruzeiro do Sul. Qual foi a escola que eles estudaram? Lá em cima, lá no Instituto. Instituto Santa Terezinha. No Instituto Grande, Santa Terezinha. grande Grande, ensinamento, né? Então, Nosso tempo está estourado. Narciso, para Muito finalizar. obrigado. Narciso fica com uma inveja danada, não sei o que é isso. aí eu não sei, porque Não, ele não primeiro- veio, ele veio da Paraíba. Mas é uma cidade boa também, excelente. Primeiro eu queria agradecer ao doutor Camolês. Quero dizer para o doutor Camolês que nós vamos... Vou pedir para você para convidar o doutor Camolês para falar sobre outros assuntos. Por quê? Porque ele aqui fala do caso em abstrato. E nós gostaríamos que um dia o senhor viesse aqui para falar da pior desgraça que está acontecendo neste país e de forma crescente, que é sobre o nosso sistema presidenciário. Porque isso, para mim, meu Deus do céu. Penitenciário. Penitenciário. Eu vi uma análise feita por se continuar o crescimento de presos no Brasil na taxa de hoje, no ano 2030, nós teremos 1.500.000 presos
E hoje são 800 mil presos em 400 mil vagas. Então, E essa bomba vai explodir. sim. E infelizmente isso, o caminhar toca para isso. Agora, o que é isso? Você tem uma ausência de iniciativa privada de emprego muito grande e que as pessoas só veem uma outra forma de poder cuidar da vida, né? Atrás do financeiro. E atrás do financeiro ela acaba, enfim, ou infelizmente, não medindo essa consequência. Ou seja, ela vai em busca do dinheiro, esquece tudo mais, e depois se torna mais um outro preso. Refém do sistema. Eu também agradeço a presença do Dr. Camolês, eu reafirmo o que disse o Narciso, é sempre um prazer tê-lo aqui, é um professor e sempre atende nosso convite, é um juiz de primeira qualidade, sempre disse isso, aqui no vídeo e fora do vídeo, você não tem o que esconder. Então, meu muito obrigado e eu volto a falar com o que o Narciso disse sobre a questão do sistema penitenciário. Eu acho que o senhor, como ouvidor, pode, acima de tudo, dar uma ideia ao nosso presidente, que é um homem sensível, doutor Djalma, para a gente, e a doutora Luana também, Sim. para cada vez mais nós tentarmos Humanizar. criar as condições de ressocialização dos presos, que eu tenho dito e repetido. Nós temos 800 mil pessoas contidas, mas mais cedo ou mais tarde eles estarão conosco. Sim. E aí nós temos que receber essa gente modificada e não piorada. Mas muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço aqui o convite, estou sempre à disposição, né? E eu entendo que essa ressocialização ela deve acontecer antes de ser preso, não depois. Preventiva. Né? Preventiva, ela tem que funcionar preventivamente, com o Estado, com todo o mecanismo que tenha, né? Eu entendo disso, sou um defensor disso e me encontro à disposição de todos vocês. É um prazer muito grande, como sempre eu tenho dito, e parabenizar o Osmir, que agora assumiu uma função na instituição da qual ele carrega e vai conduzir isso muito bem. Eu fico muito satisfeito. E ele está sempre de pé e à ordem. Só que o Osmir está ocupando 8 funções. Estou vendo a hora ele não dá conta de nenhuma. Dá conta. Ele é um homem versátil. Doutor Luiz Camolês, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Tribuna Livre e desejar ao senhor toda sorte, toda saúde, muita saúde e sucesso, viu? Muito obrigado, por sua amém. presença. Eu que agradeço a atenção de todos vocês aqui. E com isso nós terminamos o Tribuna Livre desta sexta-feira, 1º de novembro, agradecendo sua audiência e relembrando, esse programa será reprisado amanhã, sábado, dia 2, e você também poderá revê-lo acessando o site oriobranco.net. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus e até a próxima sexta, se Deus quiser.